Eu tô feliz de ter voltado a fazer vídeos aqui, entendendo que preciso de vocês para compartilhar, para curtir, para comentar, para ajudar a criar engajamento, tá? O YouTube tirou cancelou minhas coisas, mas não cancelou o canal. Então, se tiver engajamento, eu consigo continuar com o canal. Se não tiver, fica difícil e eles estão me dificultando. Então não desistirei, continuarei fazendo vídeos. Agora eu vou postar mais para ver se a gente cria essa dinâmica de engajamento, tá? Então colaborem comigo. Então, entrando nessa pegada que a gente já traz, né, de tanto tempo, muitos anos aqui dentro, eu cresço com os vídeos que eu faço, porque eu acabo amadurecendo algumas ideias e acabo também recebendo algumas informações enquanto falo, porque é um lugar sagrado, é um lugar onde outras pessoas vão escutar o que eu estou falando. E dentro do que eu faço, isso é muito sagrado, né? Podemos gerar muita força aqui. E claro, nos permitindo fluir como humanos imperfeitos que somos, né? Muitas coisas do que eu vou falar, você pode discordar e tudo bem, né? Só que eu não vou entrar num lugar onde eu não sinta ser a verdade, a realidade para mim. Então eu só peço respeito, peço que vocês façam o máximo para tentar entrar, né, no que eu realmente quis dizer com o que eu disse. Mas entendo que no momento que a gente bota a carinha aqui, a gente arrisca tudo, meu bem, porque o que a pessoa vai escutar, a gente já não tem mais controle, tá? Mas tendo dito isso, vamos lá para uma reflexão. Eu tive uma experiência extrafísica há mais ou menos um mês atrás, que eu comentei no vídeo anterior sobre família, né? E essa experiência foi legal porque ela veio antes de um trabalho, era um trabalho pro paciente, né, que a gente ia fazer, e obviamente entrou na minha experiência também, porque essas coisas sempre se cruzam, né? Às vezes o campo de um paciente que a gente entra para tratar, de uma pessoa, cruza com o nosso campo e aí eles já fazem um bem bolado pela questão de ressonância. Então, maravilha. Nessa experiência, eu vou encurtar a experiência e vou pegar só o que eu quero que vocês recebam. Nessa parte, eu tinha recebido um anel com bolinhas brilhantes e ele era de ouro, dourado, não sei. Talvez tenha sido uma pombogira que me deu, tá? Na força, provavelmente de Padilha. E aí eu consegui entrar numa espécie de laboratório, né? Um local onde, sabe, era como se fosse a casa do meu tio. Mas não era a casa do meu tio. Meu tio, sim, era um cara grande ali dentro, mas ele não aparecia. Eu entrava nessa base e essa base, ela, assim, eu consegui entrar sem nenhum tipo de problema. Eu acredito que tenha sido por causa do anel. E aí eu entrei nessa base e havia uma intenção para eu ir lá, tá? Dentro do que eu estou encurtando tem outras histórias, mas havia uma intenção. E aí eu entrei numa espécie de sala e lá estavam todos os membros da minha família, praticamente, né? Que eu me lembre. E tinham outras pessoas que eu não conhecia. E ali ia ser dado um grande jantar, que é um jantar, é, cara, que sempre tem, né, na minha família, aquele jantar dado pelo tio rico, aí vai todo mundo, aquela coisa que eu hoje considero muito chata, porque fica aquele papo furado danado. Mas frequentei muitos anos, né? E aí era aquele clima de um jantar assim que ia acontecer. As pessoas estavam esperando o jantar ser servido. E quando eu entrei nessa sala, eu claramente vi um cara que tinha poder ali dentro, mas não era o mandante, não era o meu tio. E ele falava para uma criancinha assim: "Você não vai poder jantar aqui com a gente, porque você não pode comer desses talheres, não pode misturar os pratos, você precisa sair daqui". E quando eu ouvi, eu falei, pô, olhei para todo mundo, falei: "Gente, vocês não estão ouvindo o que está acontecendo aqui?"
Uma criança não vai poder comer com vocês por causa do talher, que não pode ser o mesmo. E muito estranho, né? Porque realmente na minha família tem isso aí. Tem isso aí, separação de talher de copo. E aí, essa foi a forma, acho que do inconsciente, ou da estrutura onírica, meio que me mostrar alguma coisa que não estava certa ali dentro. E para poder chamar eles de alguma maneira à consciência, né? Então eu olhei para uma tia minha, que é muito católica, que estava ali, e olhei para ela e falei: Tia, você tá vendo isso aqui? Isso aqui, cara, é completamente contra o que você acredita e tudo aquilo que você diz. O que que você está fazendo aqui? Né? Tá esperando esse jantar? E ela olhava para mim meio que via, realmente estranho, não tá coerente, mas ela estava presa dentro dela, dentro daquela estrutura toda. Eu olhei para outra e falei: "E aí, vambora comigo, vem, gente. Isso aqui é uma enganação. Vocês não precisam estar aqui. Por que que vocês estão aqui? Por que que vocês precisam desse jantar?" E aí eu saí. E no que eu saí, eu soube que tinha um tratamento, né, que o mandante, que era o meu tio daquele local, tinha contratado alguém espiritual para fazer tratamento ali numa sala e tal. Aí eu falei: quero saber quem é a pessoa, o médium que está aqui nessa sala para fazer, sabe? Porque certamente a energia não é compatível com um médium que se preze. Desculpe, esse ambiente aqui não é legal. E aí eu olhei a médium parecia, eu falei: eu conheço você de algum lugar, mas também não lembro. E eu tava com pressa, falei: cara, aqui não é um lugar bacana, sabe? Eu olhei pro motorista que tava passando ali e falei pra ele: cara, por que que você continua trabalhando aqui pra ele, se você sabe as condições? Né? Tinha acontecido outras coisas, tá? Com o motorista, inclusive. E aí o motorista olhava pra mim e falava assim: cara, é meu trabalho, eu ganho meu salário, entendeu? Eu não vou ficar desempregado. E a ideia era assim, eu estava passando pelo local e alertando as pessoas: gente, vambora, vem comigo, vocês não precisam estar aqui, vambora. Eu conseguia uma entrada num lugar onde as pessoas estavam presas e simplesmente era só ir comigo. E ninguém queria ir comigo. Todo mundo tinha uma desculpa e a desculpa não era uma algema, não tinha ninguém amordaçado, não tinha ninguém com a porta trancada. Eu estava abrindo a porta com tranquilidade, entrei no corredor com tranquilidade, saí porque eu estava fazendo parte de uma entrada da luz naquele lugar. Então a luz preparou tudo aquilo. Eu até pensei: cara, então eu tenho que ir, eu não vou poder ficar aqui insistindo para vocês, eu não posso perder tempo com papo furado. E saí. E na hora que eu saí, eu percebi que tinha um jardim. Eu falei: cara, eu tinha que acender uma vela aqui, ia ser bom, mas eu não tinha, eu tinha que ir embora. Eu tava com pressa. Eu tinha que voltar para outra base, que era a minha base, que estava rolando um outro trabalho, uma outra limpeza muito forte. E quando eu cheguei lá na base, a gente ligou uma televisão que passava ao vivo tudo que estava lá nessa outra base do meu tio. E aí eu tive um entendimento, né? Obviamente, o mandante daquele lugar era um reptiliano. Então, assim, existem prisões dentro das famílias que as famílias não compreendem. Elas simplesmente estão vivendo aquilo ali porque elas têm um molde mental e emocional de medo, de falta de autoconfiança, de dependência emocional, né, de carências, de dogmas ligados à família como instituição. Somos família, precisamos estar unidos e precisamos estar aqui. E quando na realidade ninguém está percebendo que de fato aquela família está vivendo determinadas prisões graves que impedem a autonomia dos indivíduos, a liberdade de cada um que está ali. E isso só se dá por outros lugares que aconteceram antes. E aqui é a continuidade desses lugares. Então, você não precisa de uma mordaça, de uma algema, de nada para você estar na mão desses caras. Você apenas precisa não confiar em você, ser dependente, ter medo da vida, assim, medo de se projetar. Você tem medo de ir sozinho, porque você tem medo da solidão, você tem medo de morrer sozinho, você tem medo de ficar doente, você tem medo
da sua liberdade, do seu empoderamento, de você não precisar de nada. E ao mesmo tempo ser uma pessoa que está com as outras. Mas aí você entra de uma outra maneira nas relações. Né? Você entra enxergando de fato a vida, a realidade. Você não entra dentro de uma armadilha, de uma ilusão, que hoje em dia as relações são uma armadilha e uma ilusão. Mas por quê? Porque os indivíduos estão dentro deles com esquemas mental, emocional, cagados. Por isso, quando você vai entrar no processo de cura e libertação, esse processo precisa passar pela transformação da sua consciência, ou seja, não adianta você jogar na mão de um trabalho espiritual que aquilo tudo que você vive vai se resolver. Não vai, cara, não, você vai se frustrar e vai tirar conclusões precipitadas do que foi aquele trabalho. Porque aquele trabalho pode ter feito o que ele se propôs, mas você que não fez a sua parte. Ah, tá bom, e qual é a sua parte? Cara, é se transformar num nível mental. Isso é muito difícil, porque são muitos os enganos que a própria mente produz. E são muitos os indivíduos que acreditam na própria mente, que não têm a humildade de questionar a própria mente porque tem medo de sair daquele estado, né, ilusoriamente seguro. Então, por isso que eu indico muito fortemente a leitura do livro O Mundo Novo, O Despertar de uma Nova Consciência. O que está naquele livro é muito importante, a forma que ele é escrito, de quem ele vem, né, que é uma pessoa que não é religiosa, é um meditador. É importante esse formato para sair da estrutura dogmática. Inclusive, ele fala da ruptura das religiões, da queda das religiões, e ele fala da estrutura da mente. Como o ego funciona e a consciência funciona e como é a estrutura da mente. Aí depois que você lê esse livro, você precisa mergulhar em processos de meditação com uma técnica, onde essa técnica te dê âncora. Que a âncora principal sempre será as sensações do corpo, você fazer um scanner do corpo, né? E se perder, volta, né? Ou a respiração. É a meditação Anapana e a meditação Vipassana, em outras palavras. E você precisa entender que essas técnicas de meditação, elas fazem parte de uma purificação do banco de memórias. Então, você não pode aprender essas técnicas sozinho ou num grupo aqui na esquina. Você precisa se retirar, se isolar e aprender dentro de um retiro e ver o que acontece. Depois esperar algum tempo, porque você fica meio louco até você voltar, esperar para aquilo se assentar. É só o passar do tempo que faz o assentamento chegar. E não se fechar somente naquilo ali, porque você não é Buda e você não é um meditador Vipassana, daqueles que vão ficar indo toda hora. Porque você pode ficar o louco Vipassana e aí o teu ego só migrou para lá. Você tem que ruir estruturas de dogmas. Eles deram um caminho. Dos vários que existem, aquele foi um caminho de um iluminado ou de um avatar que veio para a Terra para mostrar caminho. Assim como Jesus foi outro que veio para mostrar caminho, que também falou de meditação. E todos vão falar da meditação, obviamente, porque é a hora que você recebe downloads e reprograma. Mas é meditação séria, não é essa enganação que a maioria cai. Entendeu? Então, gente, é muito importante saber que eu tenho que ir. Depois eu continuo.